Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com você e sua família, amém? Bom, o meu nome é Wagner e hoje eu estou aqui com mais uma boa nova para nós, cujo nosso tema de hoje é: mesmo na perseguição, anunciai. Amém? Então já te convido a você a pegar a tua Bíblia, abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos de 17 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 42. Enquanto você pega a tua palavra, vou estar orando por você. E Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos agora, Senhor, diante da tua graça, da tua presença. Te pedimos, Senhor, o discernimento e entendimento dessa palavra. Neste momento que o Senhor irá falar conosco. Que o Senhor possa estar agindo em nós, nos abençoando, nos agraciando com teu amor, com tua bondade, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento dessa palavra. E que o Senhor fale aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor deseja a nós. Que o Senhor possa revelar a nós aquilo que o Senhor deseja, Senhor Jesus. Que possamos, através dessa palavra, fazer a tua vontade, Senhor Jesus. E seguir, sim, no teu caminho. Muito obrigado, Senhor Jesus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado, Jesus. Glórias e glórias a ti, meu Deus. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 42, diz assim: Levantem-se, então, levantaram-se então os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essas ordens, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Bem, aqui, para que a gente entenda, quando diz que os sacerdotes e partidários da seita dos saduceus prenderam, né, os apóstolos, eles estão falando isso devido ao versículo anterior, o capítulo anterior, que fala um pouco antes no texto, que fala sobre a pregação e os milagres. Os apóstolos tinham feito milagres e pregaram bastante, que é o que Jesus tinha pedido. Então, esses saduceus, fariseus, com inveja, pegaram eles e prenderam eles por causa da inveja. Então prenderam eles e à noite um anjo do Senhor vai lá e solta eles e fala para eles: continuem a pregar, vão ao templo e continuem a pregar. Continuando. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas, ao abrirem o cárcere, não os encontraram, e voltaram a informar: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. E, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos, indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, neste momento, alguém transmitiu-lhe esta notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Bem, então, como eu estava dizendo, eles haviam sido presos, os sacerdotes, né? Os fariseus tinham prendido eles. E o anjo do Senhor os soltou e mandou pregar no templo. Então, quando eles descobrem que, na verdade, amanhã eles se reúnem, todos os chefes, todo o povo que complementava o sinédrio, e mandou trazer
aqueles que eles haviam prendido. Mas quando chegaram lá, estava tudo do mesmo jeito. As grades fechadas, os guardas em prontidão, mas não havia ninguém lá dentro, porque o anjo havia liberado. Então, eles não sabiam o que fazer, começaram a perguntar, a indagar, como a palavra diz, um ao outro, o que pode ter acontecido. Mas eram tão incrédulos que não criam que foi o Senhor que tinha os libertado. Eles não conseguiam enxergar isso. Então ficavam preocupados com essa situação. E agora o que vamos fazer? O que seremos? O que faremos? Então aí vem alguém e diz que eles estavam no templo pregando. E aí vamos ver a reação, né, deles. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressadamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante, isso tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Bem, os apóstolos de Cristo, de Jesus, eles já tinham pregado para todos, estavam pregando para muita gente, e a palavra de Deus estava sim sendo pregada, estava sim fazendo efeito naquele momento. E eles estavam ali por ciúmes, né? Que eles não queriam que pregassem, porque eles não acreditavam em Jesus Cristo. Então eles não acreditavam e não queriam que eles pregassem, porque eles estavam vendo o quê? Uma sensação de descredibilidade neles, no que eles criam, no que eles falavam, no que eles pregavam, porque eles se consideravam homens, assim, de alta classe, homens respeitados pelo povo. Isso já não estava acontecendo mais, pelos apóstolos de Cristo estarem pregando a sua mensagem, aquilo que Cristo pediu. Continuando. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, que vós mandastes suspendeu no madeiro. Deus elevou pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. Então, Pedro fala a verdade. Pedro fala com aqueles fariseus a verdade, que eles o levantou Cristo no madeiro. Foi eles que crucificaram Jesus. Então ele fala, ele aponta mesmo e fala nesse momento que não obedece a outra lei, obedece somente a Deus, não obedece a homem. E fala a verdade que foram eles, por eles que Jesus foi crucificado no madeiro. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento. E então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associavam cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quanto o seguiram foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu projeto
ou a sua obra provém do homens, por si mesmo se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus. Bem, aqui esse Gamaliel era um chefe do sinédrio, como eu disse, era um fariseu, muito respeitado por todos, e ele se levanta nesse momento e aconselha a eles não matarem os apóstolos. E ele dá até um exemplo de Teudas e Judas, o Galileu. Esses dois que ele dá exemplo, que ele fala que o povo o seguiram, os povos o seguiram, ele não está querendo, não está dizendo aqui, apesar da impressão que ele está falando aqui, a princípio a gente lendo, por isso que a gente tem que ler e entender. A gente lendo aqui acha que ele está falando isso para, tipo assim, não deixar acontecer o que aconteceu com esses dois. Ou seja, ele está querendo livrar os profetas, né, da morte. Acha que ele está querendo fazer um bem, mas não, ele não está querendo fazer um bem. Ele está dizendo isso porque Teudas e Judas, o Galileu, esses dois eram pessoas que levantou o povo não para seguir Jesus, levantou o povo para fazer totalmente o contrário. E o povo seguiu. Eram dois pagãos, o povo seguiu eles. Então foram seguindo ele. E, igual ele está dizendo aqui, quando é coisa de homem, ele mesmo se destruirá. O povo que seguiu esses dois se destruíram, porque estava seguindo os dois, não estava seguindo a Deus. Mas aqui acontece o diferencial. Por quê? Os apóstolos estavam seguindo a quem? Jesus, o Mestre. E aí quando ele faz essa menção, que ele fala aí que deixa aí os para lá, na cabeça dele, aquilo ali vai acabar. O cristianismo vai acabar, vai passar pouco tempo, vai acabar. Mas aí ele se engana, quer ver? Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes, então, que não pregassem mais em nome de Jesus, e o soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Bem, se Gamaliel estava com a intenção de acabar com o Evangelho e pensando que ia ser por pouco tempo, depois ia acabar, ele se enganou. Porque estamos aí até hoje, mais de 2000 anos, a palavra de Deus tem sido pregada e muita gente tem sido convertida. E quando diz que os apóstolos sofreram afrontas, foram açoitados, sofreram afrontas por causa do nome de Jesus, mas se sentiram felizes, o próprio Cristo disse isso em sua palavra. O próprio Cristo fala: vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados. E quando causar injúria, perseguição, sintam-se felizes. Jesus fala isso. Então, eles estavam felizes por isso, por essa mensagem de Jesus. Que Jesus disse que eles, próprio Deus, próprio Jesus falou que eles seriam perseguidos. Então, meus irmãos, com essa mensagem que a Bíblia nos traz hoje, nesse texto que é muito rico, e fala da perseverança dos apóstolos, da continuidade que Jesus disse para continuar a pregar o Evangelho, para não parar de pregar o Evangelho, eles continuaram a pregar o Evangelho. Assim como esses apóstolos continuaram em meio a isso tudo, em meio a essa perseguição toda, Jesus, Deus, nos diz hoje: continue, não pare. Não pare de fazer a boa vontade. Não pare de fazer a minha vontade. Continue a pregar. Continue a levar a minha mensagem ao teu próximo, onde mais precisa. Não se abata e não se fica abatido quando alguém
colocar o dedo em você, apontar você, quando alguém levantar contra você, quando alguém te perseguir por causa da palavra de Deus, se sinta feliz como os apóstolos se sentiram. Aqui está uma prova. Eles foram açoitados, eles foram praticamente humilhados por causa de Jesus. Então nós também temos que ser assim. Na perseguição, nós temos que anunciar, continuar anunciando. Onde estivermos, onde formos parar nessa terra, que continuemos a pregar a boa nova de Deus, a falar de Deus para o nosso próximo. Porque essa palavra aqui, mais de 2000 anos, vem sendo pregada. E quanta gente se converteu. E é isso que Jesus quer, é isso que Jesus fala-nos hoje. Se você está sofrendo perseguição, se você está sofrendo com pessoas que querem destruir você por causa do nome de Cristo, sinta-se feliz. Dê glória a Deus por isso. É sinal que a tua palavra está fazendo efeito. A tua mensagem está sendo passada, a mensagem de Cristo está sendo passada, a mensagem de Cristo está assim prevalecendo. Então continuemos a pregar o Evangelho, continuemos a lançar a boa nova todos os dias, onde estivermos, seja no seu local de trabalho, seja em casa, seja na sua família, seja com os amigos, onde você for, não importa onde você estiver nessa terra, pregue a palavra de Cristo. Pregue Cristo para o seu irmão, fale de Cristo para o seu irmão. Continue a mensagem, continue a passar essa mensagem. O Evangelho não pode parar, o Evangelho não pode ser parado. O Evangelho deve ser continuado, deve ser passado. É isso que Jesus quer, é isso que Jesus nos pede. Então, mesmo na perseguição, meu irmão, não importa o que você estiver passando, não importa o momento que você estiver vivendo, aquilo que você estiver vivendo, busque a Deus. Se coloque de prontidão a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade de Cristo, nosso Senhor. Tome essa decisão. Não pare mais. Não pare por nada nessa terra. Continue a fazer a vontade do Senhor. Amém? Espero ter compartilhado com você esse momento de paz, de alegria, de sabedoria, de entendimento. E essa palavra que Deus nos traz hoje. Essa palavra, essa mensagem que Deus coloca em nossos corações hoje. Espero ter compartilhado com você aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você deseja, do fundo do seu coração. Desde já te convido também a inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa pregação, né? Porque tem muita gente que precisa. Nossos familiares, nossos amigos, há muito lugar, muitas pessoas precisando. Amém? Desculpa. Espero que fique bem, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau.